A gente primeiro gostaria que a senhora se apresentasse, seu nome, a sua idade. Boa tarde, meu nome eu sou a professora Rosana, professora de língua inglesa e língua portuguesa. Tenho 57 anos, de magistério 41. E quando foi que a senhora iniciou no colégio, veio para o colégio? Em 2001, quando eu vim de minha cidade, que eu vim de Coronel Vivida, próximo de Pato Branco, que eu fui transferida para cá, quando eu vim morar em Curitiba. E meu padrão veio para cá. Eu tenho 2 padrões. Né? Uhum. E quanto tempo a senhora ficou trabalhando no colégio? 21 anos nesse colégio. Uhum. E como era o colégio no início do seu serviço, ao decorrer do que a senhora trabalhou aqui? Olha, quando eu cheguei na escola Dias da Rocha, em 2001, era dualidade, né? Tinha de 1º a 5º ano, tinha pré e daí de 6º a 9º ano, não tinha ensino médio. Depois que veio o ensino médio, então no início era só de 6º a 9º ano e a dualidade que de 1º a 5º ano era municipal a escola. Era totalmente diferente. Tinha mais salas de madeira, né? E tinha manhã, tarde e noite. Funcionava de 6º a 9º ano os 3 períodos. Depois, mais tarde, né, período da noite, como até de 6º a 9º ano não pôde mais ter, daí só ficou manhã e tarde. E a escola era totalmente diferente. A quadra, nós tínhamos uma quadra, era menor, mas ela tinha uma cobertura, não assim totalmente coberta, mas ela tinha uma proteção, sabe? Tipo, era aquelas tendas. Uma época ela teve assim só a parte de teto, né, tipo tenda, mas totalmente diferente. Tinha mais salas de madeira, a clientela era mais reduzida porque nós tínhamos só a parte de cima, eram as 4 salas, né, na parte de cima. Aqui do lado onde só tem agora o espaço vazio, eram 2 salas de madeira, eram essas as salas que eram ocupadas, né? Então, só tinha uma turma, o 6º ano que sempre teve 2 turmas, as outras eram só uma. O município só funcionava à tarde, então ainda à tarde era reduzido ainda as séries. Não só diferente a estrutura física também, como toda a parte do ensino, né? A metodologia, né? A parte política, educacional. E quando foi que a senhora saiu do colégio? Dia 30 de setembro de 2022. Uhum. A 1h13 da tarde, que não lembro mais. Também a gente queria saber se a senhora lembra alguma história, quem eram os diretores, alguns colegas de trabalho, o que a senhora vê do colégio? Olha, por ser uma escola assim, eu sempre gostei. Eu fui, quando fechou algumas turmas aqui, pela redução de alunos, eu trabalhei assim um ano, meio ano em algumas outras escolas, mas de todas elas que eu conheço, que era Araucária, eu gostei mais foi do Dias da Rocha. Na época que eu entrei aqui foi o José, o diretor, ele ficou 12 anos de diretor. Depois teve o Juliano, o professor Juliano, daí a professora, que foi a diretora, a Jussara. Depois da Jussara, daí veio a Elaine, e daí a Jussara de novo, e depois a atual, que está, né, porque mudou a escola para cívico-militar. Mas as pedagogas também não estão mais aqui. Os únicos professores que trabalharam comigo, mas não desde que eu entrei, foi o Roberto, a professora de educação física, e só. E a única servente que ainda permanece, não sei se está ainda, tinha uma servente que ainda permanecia aqui, a Catarina, não sei se ainda está ou não. Apesar que o ano passado ela disse que ia se aposentar, então não sei, não havia agora aqui. Só, porque os outros professores são novos. E depois, como tem mais de 10 anos, eu acho que não sai concurso público, são PSS, então há um rodízio, né, de professores. Mas os que o Roberto, a professora de educação física, tem já uns 6 anos que nós trabalhamos juntos. Uhum. E um conselho que a senhora daria para nossa geração, para os próximos e para em geral? Para os alunos? Os alunos ou... Olha, a direção, eu trabalhei
com a nova diretora, né, a nova direção desde 2020, né, foi um pouco tempo, mas não tenho algo a reclamar nem nada, sabe? Achei assim uma administração muito adequada. E aos alunos, toda a minha jornada de magistério, eu acho assim que caiu bastante em certos pontos, não só pelo aluno, mas numa estrutura geral, tanto o sistema político educacional também. Eu acho assim que a clientela precisa mais dedicação, se dedicar mais, ser mais assim, ter mais seriedade no estudar, no fazer, no comportamento, na disciplina. Essa parte, desde o que eu entrei no Dias da Rocha, vou falar do Dias da Rocha porque, claro, a disciplina é geral, né? Mas o Dias da Rocha, desde que eu entrei aqui em 2001, a disciplina ela sempre foi uma das melhores ainda em sala de aula, porque diante de outras situações que eu ouvia, né, comentarem de outras escolas. Mas ainda precisa, né, a educação como um todo, assim, a disciplina de sala de aula, o desempenho do aluno, a dedicação do aluno, essa ainda eu acho que é um ponto que precisa melhorar. Apesar de que, né, no dia a dia a gente vê assim uma melhora, mas não ainda como deveria ser em sala de aula. Então o recado que eu deixo é que o aluno cada dia se dedique mais, leia, pesquise, busque, né, seu conhecimento, porque o professor dentro de 50 minutos ele é o mediador do conhecimento. Nós fomos formados para ser o mediador do conhecimento, né, não entregar tudo pronto, né. Então é essa a diferença de sala de aula. E é esse o empecilho, que quando eu comecei a dar aula, quando eu tinha quase 18 anos, era diferente. Então isso ajudava com que o aluno tivesse mais conhecimento, mais desempenho, melhor nota, né? Do que essa. E daí as notas foram caindo, porque a média nacional foi caindo, e daí o aluno também foi ficando, não todos, né, não generalizando, mas muitos entram na banalidade do 6, do 5, né, e de outros fatores que levam o aluno a ir passando de série, né, e de ano. Mas o conhecimento ainda, eu acho que essa foi a parte assim que caiu bastante, né, por parte do aluno. Tem pouca dedicação em sala de aula. Não todos, mas dá-se um número, uma porcentagem bem grande de alunos que precisam se dedicar mais, precisam ter mais interesse em sala de aula, no que é mostrado a eles, no que é passado, né? Porque não é o professor, né? Nós já fizemos a nossa parte, mas é o aluno que precisa. E nota não é o professor que dá, é o aluno que tira. O aluno tem, né, o hábito de dizer, o professor me deu tal nota, mas não é o aluno que tira aquela nota. Então são conceitos que eu acho que ainda precisa mudar na educação, não só na Escola Dias da Rocha, mas na sociedade. A educação, né, o conceito assim, que o aluno tem que ter de sala de aula e o respeito para ter. E a senhora gostaria de voltar a dar aula? Olha, eu fiquei 41 anos porque eu gosto. Várias vezes eu tenho outra profissão, mas várias vezes, assim, já tive um período, antes de vir para o Dias da Rocha, e eu só trabalhei meio período e fui fazer outra profissão que eu tenho, mas eu gostei mesmo foi da sala de aula. Eu gostei mesmo foi de sala de aula, eu gosto de ensinar. O que eu não aceito é a disciplina e a falta de respeito, aí nós não vamos ser, né? E eu acho que isso é no geral, a falta de respeito e a disciplina tem que ser em todos os espaços, não só em sala de aula. E é o que é o entrave, o impasse que deixa e faz com que o aluno não tenha um bom aprendizado, né? Ainda atrapalha aquele aluno que está lá e quer aprender. Então, dentro dos 41 anos de magistério, o que é mais assim, para nós professores, que deixa a gente chateado em sala de aula, é a disciplina e o descaso de alguns alunos em relação ao profissional e ao colega, né? Que está ali, às vezes, querendo aprender e o outro não deixando. Então, é a única coisa assim, que eu acho assim, triste em sala de aula, é o aluno não estar ali para aprender. Justamente, né, na maioria das vezes é porque ele não tem a disciplina, né? Mesmo não tendo boa vontade, ele tinha que ter a essência humana, né? Do respeito, da educação, do silêncio, para aquele que quer aprender, né, conseguir aprender. Muito obrigada, professora Rosana. Eu que agradeço.